Olá, meu povo, Nilson Leite, do canal Jardinagem Sem Frescura com Nilson Leite. E hoje nós vamos falar sobre as suculentas, é isso mesmo. Essas plantinhas que a gente sempre encontra nos mercados, não é verdade? Mas antes de começarmos o vídeo, eu vou pedir que, se você gosta desse conteúdo e caiu aí de paraquedas, senta o dedo no like, dá aquela curtida. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações, tá bom? Esteja comentando para receber os seus abraços nos meus vídeos dos abraços e esteja também compartilhando com as meninas e os meninos do Dedo Verde. O que são as plantas suculentas? Plantas suculentas, elas fazem parte de um grupo, né, de uma família de plantas que tem algumas características, como, por exemplo, a capacidade de acumular água, né? Por isso que elas geralmente têm essas folhas, né, bem gordinhas. Elas podem armazenar água nas folhas, nos caules e até nas raízes. Inclusive os cactos. Os cactos também são da família das suculentas. Só que nem toda suculenta é um cacto. Suculentas por quê? Elas são cheias de suco ou de caldos, né? Eu vou tirar uma folhinha aqui para mostrar para vocês. Esse aí vai dar para vocês verem, olha. Quando a gente abre ela, ó, vocês observam que ela é cheia, ó, tá vendo? Ó, ela é cheia de caldo. Por isso é chamada de suculenta. E hoje eu vou te ensinar como cultivá-las, né? Você passa no mercado, vê aquelas coisas lindas, né? Você vai e compra e leva para sua casa. E aí você fica, como é que eu vou cuidar dela? Primeiro passo, o vaso. Ela geralmente vem nesses vasinhos de plástico, né? Menorzinhos, outros maiores, mas geralmente vem nesses vasos de plástico. Pode ser cultivada? Sim, pode, desde que você tenha cuidado com a drenagem dela, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o substrato, mas primeiro você precisa que o vaso tenha uma boa furação, né? Um bom fundo de drenagem, né? Para que a água escorra e o substrato não fique encharcado. Mas se você mora numa área com muita chuva, né? O ideal é que você esteja usando vaso de barro, tá? Porque o barro, como ele suga a umidade do solo, ele seca o substrato mais rapidamente. Oi, ele tá meio agitado, é assim mesmo? Ele fica assim mesmo? Eu botei a borrachinha, tá vendo a borrachinha? Botei naquele buraquinho e ela tá saindo a aguinha lá, ó. Aí é onde ela faz um pouco de... Aí fica assim, ó. Aí ele tá meio agitado, é assim mesmo, né? Depois tu fala comigo. Como esse aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Eu comprei ele, mas ainda assim eu prefiro misturar, né? Eu faço a minha misturinha. Então eu misturo ele com areia grossa de construção e com carvão, né? Triturado. E aí ele fica dessa forma, tá vendo? Mesmo ele molhado, você percebe que ele fica bem soltinho, ó. Tá vendo? Não fica aquela terra compactada, né? Dura, feito cimento. E agora vai aí para você uma curiosidade que eu também não sabia, mas eu estive estudando. E vocês sabem o que é que faz apodrecer as raízes das suculentas? Na verdade, não é exatamente o excesso de água, mas é a falta de oxigenação nas raízes. É, isso mesmo. Por isso que o substrato precisa ter essa granulometria, né? Esses grãos, né, mais grossos, né? Porque ele permite que o oxigênio circule entre os grãos, né? Então, as raízes, elas necessitam desse oxigênio, né? Então, na verdade, não é exatamente a água que apodrece, é a falta de oxigenação nas raízes. Por isso é necessário que o substrato seja bem aerado, ou seja, cheio de ar.
ou cheio de oxigênio. Tá? Então, quando vocês forem comprar uma suculenta, vocês precisam, primeira coisa, né, ver o substrato onde ela está plantada. Se é um substrato bem leve, bem soltinho, você pode até mantê-la nesse vaso. Se não, você prepare o seu substrato e troque imediatamente ela de vaso. Bom, preparado o vaso e o substrato, agora nós temos que saber onde nós vamos colocar as nossas suculentas, tá? Primeira coisa, a gente precisa entender que existem 3 tipos de ambiente, né? As plantas de sol pleno, de sombra e de meia sombra, né? As plantas de sombra são aquelas que podem ficar no lugar sombreado, não pode receber sol direto em nenhum momento, né? Um lugar com bastante claridade, tá? Né? Porque ela não precisa de sol, que ela vai ficar no lugar escuro, não, tá? Sem sol direto, mas com bastante claridade. Meia sombra são aquelas plantinhas que podem receber aquele solzinho ou no início da manhã ou no finalzinho da tarde. E as plantas de sol pleno são aquelas que necessitam de pelo menos 6 horas de sol por dia. Tá certo? Agora, como identificar? Nilson, existem suculentas de sombra? Sim, existem sim. Tá? Agora, como identificar? É muito fácil. Agora vocês não vão errar mais na hora que forem comprar. Se você mora num apartamento, Nilson, meu apartamento não pega sol horário nenhum. Então, infelizmente, você não pode comprar uma suculenta de sol pleno. Você precisa de uma suculenta de sombra, tá certo? E as suculentas de sombra, geralmente, são aquelas que possuem essa cor verde escura, tá? Toda suculenta com a folhagem verde escura são as suculentas de sombra, que também podem ficar na minha sombra, né? Ou aquelas 2 horinhas no solzinho da manhã, 2 horinhas no finalzinho da tarde, elas também suportam. E as de sol pleno são aquelas mais coloridas. Quando a gente observa essas suculentas com essa tonalidade rosada, tá vendo? Seja na ponta, seja no verso da folha, tá vendo? Esse tom meio lilás, né? Algumas chegam a ser até negras, né? Avermelhadas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Essa daqui, por exemplo, deixa eu chegar aí perto para vocês verem. Olha o verso dessa folha. Tá vendo? Completamente rosado, olha. Ou seja, quando ela nasce até esverdeada. Mas conforme ela vai pegando o sol, ela vai ficando nesse tom, tá vendo? Cor de vinho. Então, isso significa que ela é uma suculenta de sol pleno e precisa de, no mínimo, 6 horas de sol por dia. Porque se elas necessitam de sol pleno e vocês não colocam, ela começa a ficar enchiolada. Tá vendo? Essa daqui, por exemplo, olha, ela não está recebendo o sol necessário. Então elas vão ficando assim esticadas, esquisitas, feias, tá vendo? Porque ela precisa de... olha a tonalidade da folha dela. É meio rosada. Então é uma planta de sol pleno. Essa daqui, por exemplo, já é uma planta de sombra. Olha, ela é um verde bem escuro. É uma suculenta de sombra. Essa outra aqui também, olha. Também é uma suculenta de sombra. Nilson, e aquelas suculentas esbranquiçadas? Como, por exemplo, essa daqui, olha. Agora eu vou falar sobre ela. Então, o que é essa coisa esbranquiçada?
na folha das suculentas, como por exemplo essa daqui, tá vendo? Parece uns pelinhos, né? Esbranquiçado. Essa daqui, por exemplo, também, olha, ela possui uma cerinha esbranquiçada. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aí de perto também. Olha, uma coisa que vocês nunca devem fazer é isso que eu vou fazer aqui agora, olha. Tá vendo? Se você pegar aqui, olha, e passar o dedinho, olha, você remove, olha, essa parte esbranquiçada da folha, tá vendo? Ó, sai totalmente. Isso não deve ser feito. Por quê? Isso é uma proteção da própria planta, tá? Contra o excesso de sol e o excesso de água. É, isso mesmo. Posso molhar as folhas da suculenta? Pode. Porque quando a água cai ali, essa películazinha, ela impermeabiliza a folha da suculenta e a água escorre. Tá certo? Então você não deve tirar essa proteção, porque ela não se regenera. Então, recapitulando, suculentas com folhas verde escura, sombra ou meia sombra. Suculentas de folhas rosadas, avermelhadas, roxeadas, algumas até negras, esbranquiçadas, toda de sombra. Ah, Nilson, e aquelas suculentas com a folha verde clarinha? Também sol pleno. Nilson, e com relação às regras? Então, gente, não repara não, porque eu tô meio gripado, tá? Não sei se vocês perceberam, a minha voz tá até meio esquisita, né? Mas eu não podia deixar de gravar esse videozinho para vocês. Então, com relação às regras, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no vídeo sobre os cactos. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O link do vídeo dos cactos. A mesma situação, tá? As regras têm que ser espaçadas, mas devem ser molhadas com abundância, tá? Porque vamos copiar o que acontece na natureza. Onde elas vivem, o habitat natural delas é assim, são áreas desérticas. Então fica longos, né, vários dias sem receberem água. Né? Mas quando chove, chove com abundância, é muita água que elas recebem. Então nada de ficar molhando com conta-gota, né, botando só uns pinguinhos, nada. Molhou, você vai regar a terra, né, o substrato, até que a água saia por baixo, tá? E não existe essa coisa de tempo. Ah, a minha eu molho uma vez por semana. Ah, a minha eu molho só uma vez no mês. Gente, não existe regra de tempo para molhar nenhum tipo de planta, não só suculentas, como qualquer outro tipo de planta. Porque isso vai depender muito da região onde vocês moram. Tem regiões mais secas, tem regiões mais úmidas. Né? É claro que em tempo de chuva você não vai molhar. Né? Então, a regra da suculenta é a seguinte: secou, molhou. Secou, molhou. Se aí onde você mora o ar tá muito seco, se em 2 dias, vamos fazer o teste do palitinho de churrasco, né? Você vai enfiar o palitinho de churrasco na terra e quando retirar, se ele tiver sujinho de terra, né, aquela terrinha úmida, não precisa molhar. Enfiou o palito, a terra saiu, o palito saiu totalmente seco, já está na hora de molhar. Aí quando molhar com abundância, bastante água, até molhar totalmente o substrato. Tá? Então, nos dias mais secos, pode ser que a sua terra seque em 2 dias. Né? Em outros ambientes, pode ser que ela seque só em 5 dias.
O vaso menor, é claro que ele vai secar mais rápido. O vaso maior vai demorar mais para secar. O vaso de plástico, ele segura mais a umidade. O vaso de barro, ele já seca com mais rapidez. Então não tem prazo, tá? Quando você perceber que a terra está bem sequinha, molhe bastante. Então, secou, molhou. Secou, molhou. Outra curiosidade é que as suculentas adoram ventilação. Então, se você tem um lugar bem ventilado e com bastante claridade, coloque-nas lá, porque elas vão adorar. E para finalizar, a adubação. Vocês podem adubar, elas precisam? Sim, precisam sim. Tá? Então, adubar com NPK 10-10-10. N, nitrogênio, P, fósforo e K, potássio. Mas nunca, nunca abusem da adubação. Tá certo? Senão vocês vão queimar as raízes das suas suculentas. Tá ok? Menos é mais. Lembre-se, com relação a qualquer planta, com relação à adubação, menos é mais. Ah, na embalagem está mandando botar 5 ml. Ah, vou dar uma turbinada, vou botar 10. Não façam isso. É melhor botar menos. Está mandando botar 5, bota 3. Está mandando botar 10, coloca 8. Tá bom? Então, dito tudo isso, mais uma vez eu quero te pedir, poxa, tantas dicas legais nesse vídeo, né? Então, se você ainda não deu like, dê agora, não esqueça, daqui a pouco tá terminando o vídeo e você acaba esquecendo de dar o meu like. Ah, e agora também pode hypar, tá bom? Tá escrito lá, hypar. Então, mete o dedinho lá no hypar, tá? Porque vocês fazendo isso, o YouTube joga a gente, eles têm um ranking lá, né, dos melhores vídeos, e vocês hypando, o YouTube joga a gente lá para cima, para os melhores vídeos, os vídeos mais assistidos, tá bom? Então não deixe de hypar aí para mim, tá bom? Vai me ajudar muito. E compartilhe com muita gente, principalmente esse vídeo, né, para aquelas pessoas que gostam de suculentas, tá bom? Então, para finalizar esse vídeo, eu vou estar fazendo aqui essa bacia, né? Tem essas suculentas todas que eu vou vendo, vou gostando, vou comprando, vou me apaixonando, vou comprando, e acaba ficando tudo aqui nesses vasinhos pequenininhos, tadinhas, mas estão tudo bem cuidadinhas, tá? Então, eu vou estar fazendo essa bacia de suculentas, vou dar uma acelerada aí no vídeo, para ele agilizar mais, e no finalzinho eu mostro para vocês como ficou esse arranjo.
E então, o que vocês acharam do meu arranjo? Olha como ele ficou. A gente começa a colocar as mais altas atrás. E depois a gente vai encaixando as mais larguinhas, que tomam mais espaço. E por último, as menores. Depois eu decorei com algumas pedrinhas brancas. Coloquei essa pedrinha do fundo do mar, que agora eu esqueci o nome. E ficou desse jeito o arranjo. Coloca nos comentários de 1 a 10. O que vocês acharam? Com essa pendente aqui que já estava no arranjo. Ficou bonito? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, dê bastante joinha, hypa, que agora está podendo hypar, tá bom? E comente aí para receber o seu abraço, compartilhe também com seus amigos e amigas, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.